Bem-vindo ao curso de Sublime Text 3. Eu sou Marco Floriano e serei seu instrutor nesse curso que tem como objetivo te ensinar as principais técnicas, formas de uso do Sublime Text. Mas por que o Sublime Text? O Sublime Text é um editor de código que eu uso há muito tempo já, há vários anos. Pelo menos aí, creio que há uns 10 anos. Ele é muito bom mesmo, por isso eu recomendo ele. É gratuito, porém possui uma versão paga que você pode baixar ou acessar em sublimetext.com. E a versão paga, ela adiciona recursos que, vamos dizer assim, inicialmente essa licença ela era mais definida para quem quer realmente ajudar o projeto, tá? Porque se você não comprar a licença, você vai ter todos os recursos do Sublime Text à sua disposição. Eu acho muito bacana isso. Quando você vai comprar a licença, ele fala que você pode baixar e usar à vontade o Sublime Text sem custo. Porém, a licença precisa ser comprada para uso contínuo. Então, se você pretende utilizar aí por um bom tempo, né, o Sublime Text, é bom você estar comprando a licença, especialmente se for para uso comercial, né, dentro de uma empresa. Pois bem, o grande objetivo do Sublime Text é automatizar tarefas repetitivas. Então, qualquer um que trabalha com código, e olha, aqui eu não vou nem falar apenas código, programação, eu vou referenciar também a textos. Ok? O Sublime Text trabalha muito bem com textos. Se você é um escritor ou se você precisa de alguma forma trabalhar com palavras, parágrafos, muitos números, etc., o Sublime Text pode sim ser muito útil para você. Então, nós vamos automatizar essas tarefas repetitivas utilizando uma série de funções que ele oferece. Tá? Então, por exemplo, nós podemos utilizar um Ctrl F dentro do Sublime Text para procurar uma determinada ocorrência de palavras. E o mais interessante, a gente pode fazer essa busca utilizando o regex, no caso, né, expressões regulares. Então, você já vê só por esse exemplo, né, essa dica que eu estou falando, que é um editor mais avançado do que a maioria dos editores gratuitos que a gente conhece. Mas não apenas isso, como por exemplo, eu posso sincronizar o meu Sublime Text com o meu servidor FTP do meu site e editar os arquivos em tempo real. E com isso dispensar, por exemplo, o FileZilla. Então, ao invés de ficar baixando o arquivo e editando e subindo de novo o arquivo para o servidor, né, um processo bem longo e demorado, eu posso simplesmente configurar o Sublime Text para fazer essa atualização do arquivo automática para mim. E existe ainda a possibilidade de instalar muitos pacotes de terceiros que também são gratuitos no seu Sublime Text. Funcionam como add-ons. Esses add-ons, né, eles vão ajudar você a ter ainda muitas outras funcionalidades, dependendo aí se você programa em PHP, em Python, em Ruby ou em Java, em qualquer outra linguagem de programação que não seja necessariamente a que eu vou estar utilizando aqui. E importante notar que ele está disponível aí para não apenas o Windows, tá? Mas você pode estar fazendo o download do Sublime Text também para o Mac e para o Linux. Legal também que no Windows ele tem essa versão que é portável, tanto em 64 como em 32 bits. O mais importante atributo, assim, falando em termos práticos, né, que o Sublime Text oferece é o destaque da sintaxe. Então, como você pode ver nesse exemplo no site, o void, né, independente do código que você vai estar utilizando, seja JavaScript, seja PHP, é importante você destacar o tipo de palavra que está sendo utilizada. Então, repare que eu tenho diversas cores diferentes para diversas palavras diferentes. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, uma variável pode ser azul. Então, todas as variáveis do texto vão ser destacadas como azul. Quando eu tenho, por exemplo, um parâmetro, ele pode ser laranja, igual aquele library file name ali em cima, que sumiu já. Ele é laranjinha, olha, aqui em cima. Por quê? Porque ele é um parâmetro. Quando eu tenho um comando dentro da minha linguagem, por exemplo, def, aqui, char, né? SQLite extension, enfim, ele é azul. Então, isso na prática, no dia a dia, para quem trabalha com muito código, muita programação, vai ajudando o seu cérebro e os seus olhos a padronizar as coisas. E isso torna o seu trabalho muito menos cansativo e mais produtivo, tá? Finalmente, para finalizar, eu quero destacar que, embora ele seja um editor gratuito,
Se você trabalha com outros ambientes como ASP, né, .NET, C Sharp, Java, você deve estar acostumado com IDEs. Eu, por exemplo, pelo menos eu só trabalhava com IDEs quando eu trabalhava só com Java. Mas o bacana do Sublime Text é que você pode sim transformar ele de um editor de textos, como eu estou mostrando aqui, numa IDE completa. E essa IDE, com muitos recursos avançados, vai ser totalmente adaptada à sua realidade. Então, muitas vezes, quando a gente faz download de IDE, vem aquele monte de coisa que a gente não precisa. Eu odeio isso, eu gosto das coisas mais simples possível, ter só o necessário para o meu trabalho. O Sublime Text, você vai ver, ele vem bem raw, bem básico, e à medida que a gente vai adicionando novos recursos, no final das contas você tem uma IDE, só que totalmente personalizada para a sua necessidade profissional. Beleza? Sem mais demora, então, vamos lá, mão na massa.